Bom dia, clã! Hoje eu tô aqui tomando café, ó, na minha caneca do Batman, que representa um mito antigo, um arquétipo. Mas a gente fala dele outro dia, porque hoje a gente vai falar de por que estudar arquétipos. Pra que assistir esse vídeo? Tanta gente fala disso, né? Que eu vou falar do ponto de vista de uma história secreta, de alguma coisa que você não sabe sobre os arquétipos. Eu tive com Roger Wugler e a sua esposa, que viajaram o mundo todo pesquisando como os arquétipos hoje no mundo se expressavam nas mulheres e nos homens, como os homens se relacionavam com isso, né? E vem comigo saber um pouco mais sobre como esses perfis psicológicos e as suas feridas no mundo de hoje, né, dentro de nós como mulheres, né, e de que forma os homens se relacionam com isso. Para mim, esse estudo é muito interessante porque as deusas gregas que ele vai falar são as mais comuns, porque foram as mais ditas, mas elas vão representar arquétipos de quê? De coisas que estão no nosso dia a dia, desejo, poder, sabedoria, maternidade, entre outros. E como a gente se relaciona com isso dentro de nós, essas faces todas, na nossa sociedade hoje, né? Porque Jung vai ver a gente como uma mistura complexa de várias faces em várias áreas. E para os homens, como eles se relacionam com esses arquétipos no amor, no trabalho, na família. A palavra deusa, para o analista junguiano como Roger Wugler e a sua esposa, quer exprimir a descrição psicológica de um tipo complexo de personalidade feminina, né? Chamaríamos a mulher executiva, por exemplo, de Atena. Só que isso está errado, isso é estereótipo. A mulher executiva pode estar agindo de acordo com outro arquétipo. Se a gente olha à nossa volta, tem sinais evidentes do surgimento de uma nova consciência feminina. E esse é um outro ponto muito interessante. Dos anos 70 para cá começou a acontecer esse movimento de uma consciência feminina com diversas faces, clamando mudanças. Mas quais são as origens desse despertar? Seria só o feminismo? Para mim, essa jornada começou sentada numa praia em Lesbos, quando eu vi os barcos de refugiados chegando de 15 em 15 minutos. E os pescadores pescando gente. Eu estava ali para escrever um romance entre um personagem que representasse o Hades, um ladrão de quadros, e uma personagem que representava a Perséfone, uma pintora. Eu não esperava encontrar os refugiados, mas naquele momento a minha imaginação de escritora começou a voar e eu comecei a imaginar Safo, devota de Afrodite ali, milhares de anos atrás, antes de Cristo, e Afrodite de repente voltando a essas praias e podendo narrar uma história de amor onde ela pudesse observar também como é que estava o feminino nos nossos tempos, e a sexualidade, e os relacionamentos, e o amor, e a guerra, e o feminino no mundo, né? Então eu queria construir ela como voz narrativa, e aí lembrei que eu tinha um livro do Roger Wugler e fui atrás dele. E descobri muito mais do que eu imaginava. Eu já aviso que esse livro é perigoso, é transformador. E se você quiser ler ele comigo amanhã, a gente vai estar no Clube do Livro, que é onde eu compartilho as pesquisas, vivências e livros e pesquisadores que ajudaram a formar o meu romance, que vai lançar em agosto. Já tem aí link de pré-venda, tanto para você participar amanhã do Clube do Livro gratuitamente, quanto link para você comprar o livro quando abrir a pré-venda. E voltando aqui ao nosso assunto de como começou esse movimento que se chama de retorno da deusa, não de um ponto de vista religioso, tá, gente? Mas arquetípico. A maioria das mulheres não é intelectualizada, não participa de movimentos feministas. Existe uma minoria feminista que vai ser bem impactante, mas isso não representa, ela não é a maioria de mulheres no mundo. Então, da onde vêm essas vozes, né? Menos padronizadas, mais diversas, que estão contestando? Vem de artistas, vem de mães que resolveram falar da maternidade real, vem de mulheres no mercado de trabalho que resolveram falar desses BOs aí pedindo equidade, vem de mulheres que resolveram, ali no arquétipo da guerreira, faca na caveira, começar a denunciar o assédio sexual que custar. E aí tem um movimento conservador que tenta botar isso na culpa do feminismo, porque aí fica só no campo da luta política, tentando impedir qualquer movimento de transformação e de destruição, porque sempre tem forças opostas, né? O desejo, ele vai promover movimentos de construção e de destruição. E todas essas mudanças que vão acontecendo desde os anos 70, representando um inconsciente coletivo que vai trazendo novas forças, que vai se permitindo ter mais do que apenas uma face, né? No amor, na sexualidade, no casamento, né? Alguns de avanço, outros de retrocesso,
né? Alguns de conquistas, outros de viver de forma muito confusa e destrutiva as coisas, mas vão falar de modificação de estrutura psíquica profunda do inconsciente coletivo, e se a gente não vê assim, a gente não dá um salto para a mudança verdadeira. E aí os movimentos políticos vão pedir mudanças no campo político. E adianta? Não. Porque é tão confusa a maneira como a gente vive a sexualidade. Desde a Idade Média, a gente vem banindo um aspecto do desejo. A gente pode chamar isso simbolicamente da ferida do arquétipo de Afrodite. O desejo feminino vem sendo banido, o amor vem sendo banido, no caso, não havia casamentos por amor, os relacionamentos tinham outros propósitos, né? E dos anos 70 para cá, a gente começa a questionar as estruturas religiosas, as instituições religiosas, o lugar da mulher na religião, a sexualidade. E numa sociedade que vem matando o simbólico, né, fica difícil haver os avisos desse mito aí, de que o desejo pode construir e destruir. Essa é a história do mito de Afrodite, né? Ele pode ser bom para nos mover para a vida, e ele também pode nos levar à morte, à ação sem limites, que nos consome. Essas forças fermentam dentro de nós. Vamos olhar para elas? A essas forças interiores e imagens a gente denomina de acordo com cada arquétipo de deusas, através dos seus mitos, que são histórias de profunda sabedoria sobre o humano, onde elas vão representar esses arquétipos, né, do desejo, do poder, etc. Vamos falar um pouquinho de Jung e o que a gente pode aprender com essa frase: há um deus ou deusa no âmago de todo o complexo. E o nome que os antigos atribuíam a isso era Afrodite, Ares, Zeus, Perséfone. E eu, antes de fazer assim um minutinho de jabá sobre isso aqui, psicologia analítica, o Hub Brain, nosso patrocinador, ele é um grupo de estudo do que tem de mais moderno no mundo e sendo descoberto em psicologia. E em psicologia analítica também. E um grupo de atendimento que tenta tornar acessível a todas as pessoas uma psicologia de qualidade. Para vocês saírem aí desse encosto, que são esses coaches ensinando a botar arquétipo de Afrodite na tatuagem, na tela, para ativar um arquétipo. Só que isso não é possível, tá, gente? Isso é uma enganação. Então vão lá, Hub_Brain, vão ali no link conhecer o Hub Brain para vocês acessarem uma psicologia para viver melhor, de qualidade. Voltando aqui ao tio Jung, eu vou usar a jornada da heroína, que é uma estrutura usada em todos os livros e filmes que vocês veem, para explicar algo que poucos escritores que eu conheço entenderam no livro Jornada da Heroína, tá? Na jornada da heroína, que vai estudar aí jornadas de várias mulheres santas, heroínas da história, baseada na jornada do herói, para falar de uma jornada arquetípica do feminino. Tem uma etapa que é o encontro com a deusa, e diz que isso seria devastador. Mas a menos que seja uma história de fantasia, tipo a Moana, você não vai lá encontrar a deusa e falar com ela. Então como é que isso vai virar a sua vida de cabeça para baixo? Porque, na verdade, você vai encontrar o arquétipo que essa deusa representa. Se você encontrar o arquétipo do desejo, Afrodite, isso pode mudar completamente a sua vida se você, em determinado momento, decide que agora você quer viver priorizando o desejo. Se você resolver ser inspirada por um ideal e viver para esse ideal, se mudar lá para uma fronteira de guerra, você está sendo inspirada por Atena. Mais uma vez, gente, isso é simbólico. Não estou falando de um ponto de vista de uma linguagem simbólica, tá? Mitológica e junguiana, que é uma ferramenta de profunda sabedoria. Não estou falando de religião. De repente, você vai ser absorvida pelo papel de mãe, vai mergulhar em Deméter. E esse encontro pode ser transformador com essas forças que habitam em nós como nós. E de repente isso vai virar sua vida de cabeça para baixo, só que esses arquétipos vão vir cheios de feridas. O poeta Robert Bly, parafraseando Jung, chama arquétipos de transformadores. Transformador do desejo, transformador do ideal, transformador do trabalho, transformador da maternidade. E não adianta, né, gente, vocês verem isso de uma forma superficial com esses coaches. Porque o que esses arquétipos vão representar ao longo da história vai carregar feridas históricas, tanto para o masculino quanto para o feminino. E se você está gostando aí desse papo, vem ler comigo amanhã no Clube do Livro, o resto do livro, e contar um pouquinho dos bastidores da minha pesquisa, das vivências para escrever Rio de Vênus, que já está com o link de pré-venda aberta. É gratuito para a gente formar comunidade, e as 100 pessoas que comprarem os primeiros livros vão ganhar aí
um convite para festa fechada, só para convidados, baby. Vai lá e assina. Para terminar, vou falar da deusa ferida em todos nós. Mas amanhã a gente vai aprofundar nesse assunto na leitura do livro. Quando a Mary Daly escreve Beyond God, Father, com a imagem do pai, ela vai falar de como houve uma distorção tirânica da nossa visão das mulheres no Ocidente, principalmente através da religião. Ela descreve o que Jung chama de poder desvirtuador de um arquétipo isolado. Os arquétipos podem chegar a possuir culturas inteiras, assim como, por exemplo, um complexo de pai pode tornar alguém submisso à autoridade. No Brasil, a gente vê muito isso. A cada eleição tem um arquétipo que vai tomar uma cultura inteira. O do pai, o do capitão, o da mãe, o do herói. Então, os arquétipos isolados, eles são muito perigosos, porque o ser humano não tem uma face só. Não existe uma pessoa que é só má, que é só boa, é só pai, é só mãe, é só herói. E esses arquétipos tomam sociedades inteiras, e isso vem acontecendo ao longo do tempo nas religiões. A civilização ocidental acabou sendo ofuscada pelo arquétipo do pai exclusivo, que excluiu o arquétipo da mãe. Como dizia São Paulo, a carne para os adultos e o leite para as crianças. Esse não é um papo para qualquer... Na nossa referência ao princípio masculino, faço uma ressalva aqui, tá, gente? Ele é fundamental. Não é mais nem menos importante do que o princípio feminino. Os dois precisam estar em harmonia para as coisas fluírem bem, né? Mas a gente foi suprimindo o princípio feminino. E isso causou muitos danos à sexualidade feminina, que tentou se igualar à sexualidade masculina, à saúde psíquica da mulher. As próprias universidades, a gente começou a banir tudo que era transgeracional, que era saber tribal, ficamos só com o que era saber cartesiano, outras formas de aprendizado que não fossem a do cérebro, aprendizado do corpo, o aprendizado da intuição, tudo isso foi banido, né? E as guerras, as formas de você destruir, porque só o que importa é o lucro, tudo isso foi princípio masculino, e a própria terra foi sendo ferida. Então eu espero vocês amanhã no Clube do Livro, onde a gente vai ler livros que inspiram a escrever os meus romances, a começar por esse aí, A Deusa Interior, onde eu vou revelar um pouco dessas vivências, da conversa com Roger, e nesse caso aqui do Rio de Vênus, né, vou falar um pouco mais para vocês de como foi essa pesquisa para construir essa voz narrativa e para construir esse romance. E que vai rolar aí entre Hades e Perséfone, entre o Rio de Janeiro e Lesbos, enquanto a gente vai pesquisando as feridas desses arquétipos e como elas influenciam a nossa vida hoje e ontem, né? Então eu espero vocês para a gente pensar o que Afrodite pensa no livro. De lá para cá, o que piorou? O que melhorou? O que mudou? O que faltou mudar? Até o próximo Histórias Secretas.